Olá, meus amigos, minhas amigas, aqui nos encontramos mais uma vez para mais este momento de estudo, mais este momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais um momento em que nós temos à nossa disposição para o nosso aprendizado e por isso agradecemos. E é preciso constantemente que agradeçamos a Deus, agradeçamos a Jesus, agradeçamos aos Espíritos amigos. A Deus, agradeçamos em especial e acima de tudo pelo dom da vida, este patrimônio maior que Deus nos concedeu para que administrássemos da melhor maneira possível. E é exatamente por isto que aqui nos encontramos, para aprendermos a administrar a nossa vida. E para isto, Jesus veio à Terra a pedido de Deus para nos deixar um código moral, um código de conduta moral, para que pudéssemos melhorar nesta administração, para que pudéssemos, em um futuro breve, nos tornarmos fiéis administradores deste patrimônio de Deus que temos à nossa disposição ou sob a nossa guarda. Por isso, é preciso que agradeçamos a Deus, agradeçamos a Jesus, agradeçamos aos Espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória, estes abnegados mensageiros que constantemente estão conosco, nos auxiliando em nossa trajetória. E não posso deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se fazem presentes para que juntos estudemos o Evangelho do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome do Cristo e que possamos aproveitar da melhor maneira possível mais esta oportunidade que nos foi ofertada. E hoje aqui nos encontramos para darmos continuidade a estes estudos com base no livro Palavras de Vida Eterna, de autoria do Espírito Emmanuel, em parceria com Chico Xavier. Estudo que estamos realizando ao longo dos meses, avançando pouco a pouco, sem pressa, porque não precisamos e não adianta termos pressa, mas aprendendo constantemente um pouquinho de cada vez. Hoje estudaremos e trouxemos como referência o capítulo 155. Capítulo 155 de um total de 180 capítulos. Este capítulo tem como título Paz em Nós. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção sobre esta paz que precisamos ter em nós, a paz de consciência. Não importa o que os outros digam a respeito de você, mas o que a sua consciência lhe diz. Se alguém está falando mal acerca de você, mas a sua consciência lhe acusa sobre ou acerca daquele assunto que você ouviu falar sobre você, se a sua consciência não lhe acusa daquilo que estão lhe acusando, siga adiante sem preocupação, porque o que mais importa é a sua paz de consciência. Então, exatamente sobre isto que Emmanuel nos fala neste capítulo. Mas antes de começarmos estas reflexões com Emmanuel, com Chico Xavier, com palavras do apóstolo Paulo, faremos mais uma vez leitura do livro Vigiai e Orai. Precisamos constantemente de vigilância e oração do Espírito Irmão José, em parceria com Carlos Bacelli. A mensagem é a que está no capítulo 79, que tem como título Bom Humor. Então aqui Irmão José nos fala acerca do bom humor. Como está o seu comportamento? Como está o seu humor?
Você é bem-humorado ou bem-humorada? Então, o irmão José nos fala acerca disto. Então, ele diz da seguinte maneira: conserva em tudo o teu bom humor. Não importa as dificuldades pelas quais você esteja passando, que eu estiver passando, mas é importante para a nossa saúde física e espiritual a manutenção do bom humor. Porque um simples sorriso, diz irmão José, um simples sorriso remove muitos obstáculos. Sem sombra de dúvida que no nosso dia a dia, no trato com as pessoas, no nosso dia a dia, no nosso local de trabalho, no nosso ambiente familiar, na via pública, um simples sorriso espontâneo remove muitos obstáculos. E a alegria, diz irmão José, a alegria é uma força que se propaga. Propaguemos esta força da alegria. Sorria e todos haverão de sorrir contigo. Não sorriso falso, mas sorriso espontâneo. Sorria constantemente e todos irão sorrir com você, propagando esta energia de alegria. E ainda irmão José diz que o sorriso deve ser espontâneo, porque o sorriso espontâneo desarma os espíritos, flexibilizando o coração mais endurecido. Então, o sorriso espontâneo desarma os espíritos, flexibilizando o coração mais endurecido. O teu sorriso, ainda diz irmão José, que o teu sorriso é a tua própria alma que se exterioriza. Então aqui ele nos chama a atenção que quando sorrimos, é a nossa própria alma que está se exteriorizando. Porque a alma tem que ser alegre, porque a alma é filha de Deus, criatura de Deus, imortal, que tem a eternidade pela frente. Então, quando nós sorrimos de forma espontânea, é a nossa própria alma, é a nossa própria essência imortal quem está se exteriorizando. Junto de quem sorri, a tristeza não se demora. Então, junto de quem é alegre, não existe tristeza, ou se ela faz visita, ela não se demora. E aí ele diz para encerrar que a alegria é tônico, ou seja, é remédio para a saúde do corpo e alimento para a alma. Então a alegria é remédio para o corpo físico, para a saúde do corpo físico, bem como alimento altamente precioso para a alma. Sendo assim, não vivas de semblante fechado, como o sol entre nuvens. Estampa no rosto teu sorriso de simpatia e todos os teus caminhos haverão de iluminar-se. Então aqui irmão José nos chama a atenção que não podemos ficar de semblante fechado como o sol entre nuvens, bem como é necessário, é saudável, altamente saudável, nós estamparmos no rosto constantemente com espontaneidade um sorriso de simpatia e todos os nossos caminhos ficarão iluminados. Reflitamos acerca destas palavras de irmão José, estas orientações, esclarecimentos acerca do bom humor. Então aqui fechamos este parêntese e iniciamos as reflexões com Emmanuel e Chico Xavier, no capítulo 155 do livro Palavras de Vida Eterna, Paz em Nós, em que Emmanuel buscou como referência para estas reflexões palavras do apóstolo Paulo, em sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo número 1,
versículo de número 12, quando Paulo escreveu da seguinte maneira: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. Então aqui Paulo escrevendo aos Coríntios e a todos nós, aos irmãos da cidade de Corinto e a todos nós, então ele nos lembra que a nossa glória maior é a nossa consciência tranquila, a nossa paz de consciência. É por isso que lembramos no início, em relação às calúnias, se alguém está te caluniando, como se diz popularmente, se alguém está falando mal de você, a sua consciência também te acusa em relação àquilo que as outras pessoas estão falando acerca de você, estão te acusando? Então é acerca disto que Paulo nos fala, que a nossa glória maior é esta paz de consciência. Não importa o que os outros pensam acerca de você, mas é o que a sua consciência pensa acerca de você. Não importa o que os outros estão te acusando, acerca do que estão te acusando, mas a sua consciência não te acusando, isso sem sombra de dúvida é o suficiente para você seguir adiante trabalhando no bem. Então Emmanuel, ele começa nos dizendo da seguinte maneira, que abraçando a renovação espiritual, para a conquista da luz, quase sempre somos contraditados pelas forças da sombra, qual se tivéssemos o coração exposto a todas as críticas destrutivas. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção que todos nós, se realmente estamos abraçando aquele trabalho de renovação espiritual para a conquista da verdadeira luz, a luz da chamada iluminação espiritual, quase sempre seremos contraditados pelas trevas ou pelas forças das sombras, como se tivéssemos o coração a todas as críticas destrutivas, o nosso coração exposto a todas as críticas. E aí ele aponta vários tipos de críticas que com certeza você já ouviu, eu já ouvi diversas vezes. E aí ele diz da seguinte maneira, dentre essas diversas críticas, se você cultiva bondade, em muitas situações as pessoas vão te classificar de idiota. Se você cultiva bondade, muitos vão te classificar na condição de idiota. Então aqui Emmanuel nos fala desta forma e ainda acrescenta que em muitas situações, se você mostra e demonstra paciência para com o comportamento das outras criaturas, muitos que estão à sua volta vão te classificar na condição de medroso, na condição de medrosa, na condição de frouxo ou de frouxa. E ainda ele diz que em muitas situações, quando você se esforça, quando nós nos esforçamos para esquecermos os golpes sofridos, muitas pessoas vão nos classificar na condição de covardes. Então, sem sombra de dúvida, é o preço que se paga em busca desta verdadeira renovação espiritual, porque nem todos ainda têm olhos para ver, ouvidos para ouvir. E ainda Emmanuel diz que em muitas situações, quando você verdadeiramente abraça a renovação espiritual, em que seu coração está exposto a todos os tipos de críticas, se você realmente se esforça para agir de forma humilde, muitos vão apontar você ou em você aquela condição de tolo ou a condição de tola. Se você se esforça constantemente
para a prática da verdade, muitos vão supor ou vão te classificar na condição de um obsesso, ou seja, que age constantemente com obsessão para o correto. Se nós nos esforçamos para a prática da brandura, diz Emmanuel, que muitos vão nos classificar na condição de preguiçosos. E ainda ele diz que se nós nos esforçamos para alcançarmos esta luz da iluminação espiritual, da renovação espiritual, auxiliando os outros fraternalmente, muitos vão nos envenenar em relação ao nosso gesto de fraternidade. Então, sem sombra de dúvida, é assim que as pessoas, muitos ainda, enxergam e classificam aquelas pessoas que estão se esforçando pela e para a renovação espiritual, conforme a nossa professora Vilma Guimarães aqui está nos falando, diz da seguinte maneira: aqui me chamam de boba, porque me preocupo com os outros. Então é assim que as pessoas, muitos ainda nos enxergam ou enxergam aqueles que estão se esforçando para esta renovação espiritual. E ainda ele diz que dentre estas críticas destrutivas em relação àquelas criaturas que estão se esforçando para renovar-se espiritualmente, então ele diz que muitos que estão se esforçando para realmente agir de forma confiável e confiando nas outras pessoas, ou seja, se você confia na atitude ou nas atitudes das outras pessoas, ou se você constantemente está agindo para o bem, para a prática da verdade, muitos vão te classificar naquela condição de fanático. E aí ele diz que se você cumpre, se você age constantemente, se esforça constantemente para cumprir as suas obrigações, muitos vão zombar de você. Por que você está agindo assim se todos agem de forma diferente? Então aqui ele nos fala que se você age, se esforça constantemente para cumprir as suas obrigações em dia, a tempo e a hora, muitos vão zombar de você. No entanto, Emmanuel nos chama a atenção que não importa o que os outros digam, que agir no bem, praticar o bem, sem sombra de dúvida, vale apenas, sem sombra de dúvida. E aí ele encerra dizendo: entretanto, não importa o que os outros digam, a despeito de todas as dúvidas e impugnações que te cerquem os passos, segue para adiante. Não importa o que os outros digam em relação a você, quando você se esforça para ser bom, quando você se esforça para ser paciente, quando você se esforça em perdoando, esquecendo os golpes recebidos, quando você se esforça para ser humilde, quando você se esforça para a prática da verdade, quando você se esforça para agir com brandura, quando você se esforça para verdadeiramente ser fraterno, quando você confia nos outros, quando você cumpre as suas obrigações, não importa o que os outros digam, de que forma eles te classificam. Siga adiante, atendendo aos deveres que a vida te preceitua, conforme o testemunho da consciência. Então Emmanuel nos chama a atenção que, a despeito de todas as críticas, de todas as dúvidas que levantem em relação a você, siga adiante, atendendo aos deveres que a vida te preceitua,
conforme o testemunho da sua consciência, na convicção de que a felicidade verdadeira significa em tudo paz em nós. Exatamente este o título do capítulo. Então, a felicidade verdadeira, acima de tudo, é a paz de consciência. Ou seja, você tem a consciência tranquila? Então, precisamos, sem sombra de dúvida, ter esta consciência tranquila, termos fé no futuro e esta consciência tranquila. Conforme nos dizem os Espíritos amigos em um questionamento em O Livro dos Espíritos acerca da verdadeira felicidade, que exatamente esta paz de consciência e a fé no futuro, que possamos ter paz de consciência e esta fé firme no futuro. Sigamos adiante, meus irmãos e irmãs, praticando o bem em nome do Senhor Jesus, seguindo os passos de Jesus, na condição de guia e modelo para todos nós. Até breve, um abraço fraternal a todos e a todas, e muito obrigado por sua presença mais uma vez. Até breve, meus irmãos e irmãs, em nome do Cristo.